Então, nesse vídeo, eu vou resolver aqui uma questão, né, de matemática da prova amarela do Enem 2020, tá bom? Então, eu vou resolver a questão 136 da prova amarela aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, vamos ler o enunciado dessa questão. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produtos de seus itens. Em real, em função da quantidade de itens produzidos. Aí aqui vem o gráfico. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Então, a gente precisa escolher um desses gráficos para marcar como resposta, né? O gráfico que representa o lucro dessa empresa. Então, vamos analisar melhor aqui o enunciado dessa questão. Em primeiro lugar, o que esse administrador resolveu estudar? Ele resolveu estudar o lucro de sua empresa, tá? E esse lucro, ele é determinado pela diferença receita menos custo. Então, a gente vai fazer essa anotação, que ela é importantíssima para resolver esse problema. Lucro é receita menos custo. Então, para resolver esse problema, a gente precisa ter essa subtração aqui, essa diferença na mente, que o lucro vai ser a receita menos o custo. E, para isso, traça o gráfico da receita e do custo. Então, o que ele nos fornece aqui é o gráfico da receita e do custo. Então, aqui, o gráfico que ele nos fornece, ele tem duas linhas traçadas. A linha da receita e tem a linha do custo. Essas duas linhas, elas têm que se tornar uma só, que é a linha do lucro, porque é o que ele quer saber, ó. Ele quer saber o gráfico que representa o lucro dessa empresa. Ele quer saber o gráfico que representa o lucro dessa empresa. Então, essas duas linhas, elas têm que gerar uma linha só, que é a linha do lucro dessa empresa. Então, vai gerar uma linha só, que é a linha do lucro dessa empresa, tá bom? E essa linha de lucro, ó, se você observar, aqui ela tem que ser dada em função da quantidade de itens produzidos. Então, por exemplo, aqui é quantidade de itens produzidos pelo valor, né? Então, como é que a gente vai ler esse gráfico? Vou mostrar aqui para vocês. Como que vai ser a leitura desse gráfico? Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá. Como vai ser a leitura desse gráfico? Aqui é a quantidade de itens produzidos. E aqui é o valor gasto, certo? Então, acontece o seguinte. Quando ele produz 5 itens, ele gasta... a receita é de R$5 e o custo é de R$5 nesse ponto aqui.
Quando ele produz 10 itens, a receita é de R$ 25, correto? E o custo é de R$ 45. Então, é assim que a gente faz a leitura desse gráfico. Vamos ver outro aqui, outro exemplo. Quando ele vê, ó, quantidade de itens produzidos. Quando ele produz 20 itens, o que acontece? Essa daqui é a linha do custo. Ele gastou, né? O custo foi de R$ 20 e a receita, quando você produz 20 itens, ela tá aqui entre 45 e 50, né? Ela tá aqui entre 45 e 50, né? Então a gente coloca aqui mais ou menos uns 48 de receita, entendeu? Aqui, por exemplo, quando ele produz 30 itens, o custo foi de R$ 35. E a receita, ó, a receita é 45. Então, assim que a gente faz a leitura desse gráfico. Dependendo da quantidade de itens produzidos, ele gasta um tanto de dinheiro, né? Dependendo da quantidade de itens produzidos, o custo sai em tantos reais e a receita sai em tantos reais. A gente tem que fazer essa análise para justamente descobrir o gráfico do lucro. Então vamos lá, vamos fazer essa análise. Então vamos lá fazer a análise desse gráfico para obter o gráfico do lucro. E não podemos esquecer da relação lucro é igual a receita menos custo. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. De um lado, eu vou deixar a quantidade de itens produzidos, tá? E do outro lado vai entrar o lucro em reais, tá bom? Vamos fazer essa relação aqui. Então tá, vamos começar a análise desse gráfico para obter o gráfico do lucro. Só que a gente não pode perder de vista essa relação aqui, ó, que o lucro vai ser igual a receita menos o custo, tá? Então, eu vou chamar aqui a receita, de R, o custo de C e o lucro obtido eu vou chamar de L, tá bom? Então, vamos fazer aqui o primeiro. Tá, lembrando o seguinte, essa daqui, ó, é a linha que representa a receita. E essa daqui é a linha que representa o custo. Então, tem hora que a receita vai estar, o custo vai estar em cima e a receita embaixo. Tem hora que eles vão ser iguais e tem hora que a receita vai estar em cima e o custo embaixo, né? Então, nem sempre eles vão estar na mesma posição em relação ao outro. Então, vamos seguir. Feita essa observação, vamos seguir. Então, aqui, ó, quando tem 5 itens, quando a quantidade de itens produzido é 5, a receita e o custo têm o mesmo valor de R$ 5. Então, vou escrever aqui. A receita é 5, o custo é 5 e o lucro é a receita menos o custo aqui, ó. Então, vai ser R$ 0, porque 5 menos 5 é 0. Vou botar aqui um Q de quantidade.
E a quantidade aqui no caso é 5. Então, quando a quantidade é 5, o lucro é de R$0. Agora aqui, quando a quantidade for 10, né? Bom, a receita, que é essa parte aqui, ó, mais grossa, vai ser 25, tá certo? E o custo vai ser de 45. Então, vamos lá. Quando a quantidade for 10 itens, a receita vai ser de 25 e o custo vai ser 45. E aí eu tenho que fazer essa conta, 25 menos 45. 25 menos 45 dá menos 20. Então, aqui, quando a quantidade for 10, o lucro vai ser de menos 20. Então, quando a quantidade for 10, o lucro será de menos 20. E agora, quando a quantidade for 15, o custo e a receita vai ter o mesmo valor. Tá vendo? O mesmo valor de R$40. Então, vamos escrever isso. Quando a quantidade de itens produzidos for 15, a receita vai ser de R$40, o custo será de R$40. E aí, 40 menos 40 vai dar 0. Então, quando forem 15 itens, o valor será de R$0 também. Quando a quantidade for de 20 itens, o que vai acontecer? A receita, que é essa parte mais grossa, ela vai estar entre 45 e 50. Então, vamos colocar aqui que é 48. Então, quando for 20 itens, quando forem 20 itens, a receita será de 48. E o custo? O custo está aqui, né? No 20. Vamos botar aqui que está no 20. Então, o custo será de R$20. E aí, 48 menos 20 vai dar 28. Então, quando forem 20 itens, o lucro será de R$28. Quando a quantidade de itens produzidos for 25, a receita será de 50 e o custo será de 10. Então, quando ele produzir 25 itens, a receita será de 50 e o custo será de R$10. E aí, 50 menos 10 vai dar 40. Então, aqui, 25 itens equivale a um lucro de R$40. E quando a quantidade de itens produzidos for 30? Bom, aí a receita vai estar em R$45 e o custo vai estar em R$35. Então, quando ele produzir 30 itens, a receita será de R$45 e o custo será de R$35. Como o lucro é igual a receita menos custo, 45 menos 35 vai dar R$10. Então, quando produzir 30 itens, ele vai obter um lucro de R$10. Então tá, nós fizemos a análise desse gráfico e gerou essa tabelinha aqui, né?
5 itens produzidos é igual a R$ 0 de lucros. 10 itens produzidos é igual a menos R$ 20 de lucro. Aqui até perdeu, né? No caso. 15 itens produzidos é igual a R$ 0 de lucro. 20 itens é igual a R$ 28 de lucro. 25 itens é igual a R$ 40 de lucro. E 30 itens é igual a R$ 10 de lucro. Então, a análise aqui do gráfico que ele me deu gerou essa tabelinha aqui. Através dessa tabela, eu vou deduzir o gráfico do lucro dessa empresa. Então, vamos agora. Fizemos a análise do gráfico que ele deu. E agora a gente vai ver aqui, usando a nossa tabela, tentar deduzir aqui qual desses gráficos aqui é o gráfico do lucro dessa empresa. Então, vamos começar a nossa análise pelo item A. E para isso a gente vai usar aquela nossa tabela que a gente descobriu fazendo a análise do gráfico que ele deu. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, quando for 5 itens, o lucro tem que ser 0. Então, aqui, ó, é a linha da quantidade de itens e aqui é o valor do lucro, correto? Então, vamos lá. Aqui, quando são 5 itens, realmente o valor é 0. Então, a primeira aqui confere. Vamos para a segunda. Quando a quantidade for 10, o lucro tem que ser de menos 20. Então, aqui a quantidade é 10 e o lucro ele tem que ir lá para baixo, tem que ir para menos 20. Então, conferiu. Tá bom. Agora aqui, quando a quantidade for 15, o lucro tem que ser 0. Então, aqui, ó, quantidade 15 e o lucro está batendo aqui em 0 realmente. Então, conferiu. O outro. Quando a quantidade for 20, o lucro tem que ser de 28. Então, aqui a quantidade é 20. E o lucro ele está aqui, se você for reparar, entre 30 e 25. Ou seja, deve ser 28 mesmo. Então, bateu também. Aí, deixa eu desmarcar para ficar mais bonitinho. E colocar que aqui a gente acertou. Aqui é 28. E agora, quando a quantidade for 25, o resultado tem que dar R$ 40 de lucro. Então, aqui a quantidade é essa horizontal, né? Então, 25. E tá batendo aqui, ó, no 40. Conferiu. E agora? Agora, a quantidade é 30. O lucro tem que ser de R$ 10. Vamos ver se está batendo? A quantidade de itens produzidos aqui na horizontal é 30 e realmente o valor aqui nesse gráfico está de R$ 10. Então, o que nós podemos concluir? Que a resposta, em relação à nossa tabela, tá? O que a gente fez, a resposta correta é a letra A. Beleza? Então, aqui no Enem, a gente tem que marcar a letra A. Essa aqui é a resposta correta. Então, vamos dar uma conferida lá no gabarito. Então, vamos dar aqui uma conferida aqui no gabarito. Vou botar aqui. Tá certinho. Aqui no 36, na questão 36, a resposta certa é a letra A. Viu? Então, estamos certinho, tá tranquilo. Essa foi a resolução da questão 136 da prova amarela do Enem 2020.